parlamentares. Senhor presidente, eu disse aqui que faria uma análise e colocaria, na medida do possível, a questão da CPMI. Então já fiz aqui, chamei de ato, 2 atos. Esse aqui é o terceiro, o capítulo. Para quem gosta de novelas, capítulo. Quem gosta de teatro, é o ato. Então é o terceiro ato, onde eu estou lendo aqui as notas taquigráficas, aquilo que o governador Agnello falou e afirmou na CPMI, e o contraponto mostrando aqui com documentos, porque eu só falo com documento, aquilo que ele enganou, mentiu e etc. Já falei aqui da Delta, dos benefícios que a Delta recebeu, e ele mesmo provou isso com documentos. Todos os desvios da Delta foram feitos exatamente no governo Agnello, em 2011, porque o contrato foi assinado em dezembro de 2010. Mas, continuando, o ato número 3, vou falar aqui sobre o que ele disse sobre a auditoria da CGU. Está aqui, senhor presidente. Acusam-me de assinar documentos em favor de terceiros, sem saber que um diretor da Anvisa jamais assina nada sem que o corpo técnico tenha se pronunciado no mesmo sentido. E aqui quero demonstrar exatamente que ele assinou documento, sim. Diz ainda ele: por fim, surgiram as cobranças contra a formação do meu patrimônio. Repito, senhor presidente. Então procuramos o imóvel, aqui ele já entra no imóvel. Mas com relação à Anvisa, primeiro, quero dizer a Vossa Excelência que também foi apresentado na Anvisa os documentos, lá na CPMI da Anvisa, onde a CGU, senhor presidente, fez uma auditoria, constatou que houve um desvio só em um item, 2 itens, de um evento, onde filmagem e edição de filmagem foi R$80 mil. A CGU disse: bem, se esse evento fosse da CGU e tivesse aplicado a ata da CGU, isso ficaria por 2.720, ou seja, de 2.720 a Anvisa contratou por R$80 mil. Aí, discordando exatamente o que o governador disse aqui da CPMI, disse que que ele cuidava da parte técnica e não tinha poderes e nem competência para trabalhar com questão administrativa. O que acontece? A coordenadora de eventos da Anvisa responde então para atender a CGU, dizendo que ela já tinha alertado a diretoria para não contratar aquele item do evento, porque ela viu que estava muito alto mesmo. Mas no documento ela diz: mas o diretor da Anvisa, Agnello Queiroz, autorizou. E aí logo em seguida tem o documento assinado do evento, com todos os itens, inclusive da filmagem e da edição, e tem lá, de acordo, Agnello Queiroz assinando. Então, esse documento também está disponível, e a CPMI tem conhecimento dele, espero que possa apurar e fazer como eu estou dizendo aqui, mostrando a mentira e mostrando o documento. Da mesma forma, aqui entra agora a questão do imóvel. Então, procuramos o imóvel, achamos essa casa ainda em obra, inacabada, em um condomínio de classe média. Quem mora em Brasília sabe que o setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, não é classe média. É um dos metros quadrados mais caros do Distrito Federal. É classe alta, o condomínio no setor de mansões Dom Bosco. Fechamos o negócio em 2006, parcelamos e pagamos. A aquisição está na declaração de imposto de renda. Sei, senhor presidente, que compareça a essa CPMI na condição de testemunha. Sei que não é usual uma testemunha fazer o que eu vou propor agora, mas não posso conviver com desconfiança sobre a minha biografia. Por isso, quero aproveitar essa ocasião para oferecer a vossas excelências, colocar aqui à disposição da CPMI o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Foi um teatro tamanho, só quem estava lá viu esse teatro, senhor presidente. Os deputados batendo palma, como se fosse ali realmente uma peça de teatro. E ele treinou muito para dizer isso. Só que ele esqueceu de dizer, senhor presidente, quando ele abriu o sigilo bancário e fiscal, que esse sigilo já tinha sido quebrado em novembro de 2011. Então, fizeram realmente todo o ensaio dessa peça,
o governador chega colocando de boca cheia que estava quebrando o seu sigilo, e na hora os deputados, que a maioria deles não estão ali para apurar nada, não tinha conhecimento que o STJ já tinha quebrado o sigilo dele em novembro de 2011. Nas manchetes do dia seguinte, está lá todos os deputados batendo palma, como se fosse ali um ato do teatro, né? E que a gente comprova aqui agora. Agora, o governador quebrou a cara, porque na prática ele abriu o sigilo de 5 anos, porque ele sabia que abrindo o sigilo de 5 anos não pegaria a compra da casa. Só que a praxe da CPMI, que fizeram com todos os outros que quebraram o sigilo, foram de 10 anos. Então confirmaram depois na reunião administrativa e foi quebrado o sigilo bancário, telefônico e fiscal do governador dos últimos 10 anos. E aí é que eu quero ver o que vai acontecer. Porque o que aconteceu, senhor presidente, com relação a isso, é que o governador acabou processando os jornalistas da revista Época. E aí, tem aqui a decisão, está aqui a decisão da juíza, está aqui, ó, 9ª Vara Civil de Brasília, uma ação de indenização, Agnello Santos Queiroz Filho, requeridos Andrei Meirelles e Marcelo Rocha. Qual foi a sentença da juíza? Juíza Priscila Faria da Silva, juíza de direito substituta. Condena o autor, quem é o autor? Agnello Santos Queiroz Filho. Condena o autor no pagamento das despesas processuais e honorários advogatícios em favor dos patronos dos réus, que em face da complexidade média da causa e o fato de ter envolvido produção e prova oral, fixa em R$3.000, valor que será corrigido monetariamente, com juros de 1% ao mês, na data do vencimento para pagamento voluntário. Diz ainda a juíza aqui na sentença: há de se respeitar também a opção do autor de não juntar às suas declarações de imposto de renda documentos sigilosos que, pelas funções que exerce, o autor pode não ter interesse de mostrar, ainda que esse juízo tenha garantido a preservação do sigilo sobre o seu conteúdo. E como a causa não é penal, nem envolve direitos indisponíveis, o juiz deve satisfazer-se com a vontade possível trazida pelas partes, cabendo ao autor suportar o ônus. Está aí. A juíza deu oportunidade para o governador comprovar a compra da casa. E uma coisa muito simples: quando você compra uma casa, o que foi feito com Marconi Perillo na CPMI? Quando foi questionado a venda da casa dele, ele trouxe 3 cheques, 2 de 500 mil cada um e um de 400. Mostrou o número do cheque, mostrou o extrato bancário e mostrou que aqueles cheques foram descontados da conta dele no extrato bancário, foram depositados na conta dele. O que o governador não consegue explicar, não explicou na CPMI, não explicou no imposto de renda, não explicou nessa ação judicial, foi exatamente como é que ele comprou essa casa. E olha, senhor presidente, que nós estamos falando aqui em R$400 mil. É um valor simbólico, porque na prática essa casa não foi vendida por R$400 mil. A informação que tenho é que ela foi vendida por R$1.800.000. Ora, se o governador não consegue comprovar sequer os 400, imagine se tivesse colocado o preço correto na declaração de imposto de renda, aí que não teria a mínima condição dele justificar. E eu quero dizer que já entreguei os documentos para a CPMI. O sócio Glauco, que vendeu para ele as franquias, que vendeu para ele, que trabalhou para ele na Anvisa, que vendeu para ele a casa, que dizem que o valor simbólico de R$400 mil, quero dizer que entreguei para a CPMI um investimento feito pelo seu Glauco em 2007, no ano que ele vendeu a casa, que comprova que realmente a venda da casa não foi apenas por R$400 mil. O que eu espero dessa casa, o que eu espero da CPMI, o que eu espero do STJ, que eu estou encaminhando agora para o STJ, o que eu espero do Ministério Público, que eu também estou encaminhando agora, esses mesmos documentos, é que se faça
a convocação aqui da CPMI, do seu Glauco, que vendeu a casa para o seu Agnello, para perguntar para ele por quanto verdadeiramente ele vendeu a casa, para que possa, de fato, fazer a cariação se for necessário. Chame o governador, chame o seu Glauco e faça uma cariação, porque eu não tenho nenhuma dúvida, essa casa foi vendida por muito mais do que os 400 mil reais. Prova disso é que o governador não conseguiu provar sequer os 400 mil reais. Está aqui a sentença da juíza com relação a isso. Então eu espero que as investigações se aprofundem um pouco mais para comprovar categoricamente que o governador mentiu a essa CPMI, quando ele diz aqui que vendeu, que comprou essa casa por 400 mil reais. Espero que com a quebra do sigilo bancário, e é interessante, senhor presidente, vários parlamentares, perguntaram como é que foi o pagamento, foi em cheque, foi transferência bancária, como foi o pagamento? Ele não soube explicar. Por quê? Porque não tem explicação, não está no extrato bancário. Então, os deputados, mesmo com o sigilo bancário quebrado, não vão conseguir apurar, porque não existe de fato o pagamento com relação a essa casa. Por isso que a cariação é fundamental. Mas quero ainda, senhor presidente, está aqui o relator Odair Cunha, pergunta, governador, pergunta a Vossa Excelência, quando o senhor conheceu o senhor Carlos Cachoeira e se o senhor manteve relação com ele? Aí ele diz aqui, uma vez encontrei com o senhor Carlos Cachoeira numa visita institucional, quando eu era diretor da Anvisa, visitei uma fábrica da Vitapan em Anápolis. Senhor presidente, o deputado do PSDB perguntou por diversas vezes para o governador, quem o convidou para essa visita? Ele diz, foi a empresa. Mas aí o Carlos Sampaio disse várias vezes, mas empresa é pessoa jurídica, não convida ninguém. Quem é que te convidou? Foi a empresa. Perguntou mais ou menos umas 8 vezes, senhor presidente, e o governador não respondeu. Não respondeu por quê? Porque quem convida é pessoa física. E aí, ele não quis dizer que foi o próprio Cachoeira, provavelmente, porque em um determinado momento ele diz assim, fizeram uma visita e aí eu fui visitar, mas ele não disse em momento algum quem o convidou, e não disse porque não quis falar para não se comprometer. Ele diz aqui, ó, recebi uma visita e visitei a empresa, é uma empresa de medicamentos. Ele não disse porque não queria dizer realmente que essa empresa é de Carlos Cachoeira. Diz ainda aqui o relator Odair Cunha, Vossa Excelência foi ministro do esporte e agora é governador. O que Vossa Excelência tem a dizer sobre o tema? Ele diz, eu como ministro do esporte, senhor relator, debati muito esse tema, inclusive conheço os modelos de vários países. Senhor presidente, olha, revendo os arquivos, porque a história, muitos guardam. Olha só o que aconteceu em 2004, senhor presidente. Correio Brasiliense, dia 22 de fevereiro de 2004. Caso Valdomiro, projetos na gaveta há 9 anos. Olha aqui, senhor presidente, Agnello conversou com os donos de bingo. Grampo da Anaconda, cita ministro. Olha, senhor presidente, o que foi falado numa operação chamada Anaconda, onde foi interceptado conversa com o ministro. Quem era o ministro? Agnello Queiroz. Está aqui, senhor presidente. Trecho de gravação de conversa telefônica com autorização judicial. Foi autorizado pela Justiça. Olha só, em que um Carlinhos, olha só a coincidência, que um Carlinhos fala com o agente federal César Herman, preso e investigado pela Operação Anaconda, divulgadas pelos jornais Folha de São Paulo e Lance. Olha o que foi dito pelo Carlinhos, lá em 2004. Provavelmente esse Carlinhos do bingo só pode ser um, né?
Olha o que ele diz aqui. Porque a gente já conseguiu muita coisa lá em Brasília. Tudo que o Olavo, entre parênteses, Salles da Silveira, presidente da Associação Brasileira de Bingos, não conseguiu em 4 anos, pagando o deputado lá errado, entendeu? Coisa que deveria ser feita direta com o Ministério. Olha a gravidade do que ele diz aqui. Ele diz que esse Olavo estava pagando deputado de graça, porque bastava ir no Ministério. Está aqui, nós já conseguimos via Ministério, já tivemos audiência com o ministro e tudo mais, dos esportes. Claro, mas estamos conseguindo. Já tivemos 3 audiências lá com o ministro, e o ministro não tem nada sobre números, e ele está precisando de números, porque cortaram a verba dele e um monte de coisa. Olha quem disse isso aqui, senhor presidente. Carlinhos, sobre a operação Anaconda, só para concluir, senhor presidente, concluindo, porque essa é o terceiro capítulo da minha fala, espero que amanhã eu consiga concluir esse processo da CPMI, da audiência com o governador, mas eu quero dizer, senhor presidente, que o governador não respondeu sobre isso, não lembrava, porque aqui nos jornais, quem falou sobre a questão Anaconda, quem falou que esteve no Ministério em 3 audiências, chama-se Carlinhos. E o motivo, senhor presidente, era Bingos, a Associação dos Bingos. Carlinhos, Bingos, quem é? Carlinhos Cachoeira, não tenha dúvida disso. Já solicitei, senhor presidente, e encaminhei para a CPMI, espero que eles façam isso, a cópia da agenda, não só do ministro, mas também do seu chefe de gabinete na época, que era também, por coincidência, o chefe de gabinete deste governo, que foi afastado, Cláudio Monteiro. Aí nós vamos confirmar de fato quem é esse Carlinhos, se não é o Carlos